Nós estamos falando sobre um outro tema, meio que tangente ao tema central do podcast. E é isso aí. Então, esse episódio a gente vai falar sobre o Diário de Anne Frank, que é um livro muito conhecido, mas se vocês não conhecem, é um livro escrito por uma garota que teve que se refugiar e se esconder na época da Segunda Guerra Mundial. E esse livro é um livro muito conhecido, muito importante. E a gente vai estar falando aqui um pouco dentro do livro acerca de vários temas. Anne Frank foi uma garota judia que viveu na Europa. Na verdade, ela viveu na Holanda no período da Segunda Guerra Mundial e ficou refugiada dentro de uma casa cômoda. Sim. Oi? Era o anexo secreto, né? É um cômodo de uma casa. Uma fábrica, né? Você me lembra bem? Era uma fábrica ou uma casa? Porque depois de uns vídeos do anexo secreto, parecia que era uma casa. Parecia que o anexo secreto ficava atrás de uma casa, na parte de cima. Eu sei que na parte de baixo tinha uma fábrica, se eu me lembro bem. Na parte de baixo, né? Você foi enganada. Então, na parte de baixo tinha uma fábrica e na parte de cima eu não sei o que era. Eu só sei que era um esconderijo, porque para você chegar até lá tinha um tipo de passagem. Tinha uma porta com uma madeira tampando. Depósito ou alguma coisa assim, eu não sei o que era antes, mas... Mas no livro tem uma parte que chega a falar que o Sr. Van Damme, ele meio que trabalhava ali com salsichas, embutidos e tal, e que ele tinha sido contratado pelo pai da Anne justamente por esse motivo. Era tipo uma fábrica de salsicha, então? Não sei, eu não vou me lembrar disso. Eu queria ter relido, mas nem deu essa semana. Fazer contextualização sobre o Holocausto e Segunda Guerra Mundial. Falar onde o Diário de Anne Frank se passa, caso alguém não conheça, mas eu acho que é muito difícil se alguém não conhecer esse livro hoje em dia. Basicamente foi em Amsterdã, no período da Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1944. 4 de agosto de 1944, quando a polícia nazista e tudo mais encontrou o anexo secreto. Sim. Ela passou alguns anos lá dentro e, infelizmente, pouco antes de a guerra acabar, o anexo foi descoberto. Sim, caraca, é muito azar, velho. É muito azar e, tipo assim, naquele momento, quando a polícia... Não tem a primeira vez que a polícia entra dentro daquela fábrica e quase por pouco descobre o anexo secreto, que até o Peter e o pai e o Sr. Van Damme desce lá pra ver quem era, eles acharam que foram bandidos e tudo mais, ladrões. Naquele momento, eu já dava uma impressão de que, sei lá, aqueles caras iriam voltar pra tentar ver o que tinha ali ou algo do tipo. Não ficou com uma sensação assim? Ficou assim. Quando a polícia descobriu o anexo secreto, foi meio que tipo assim, mano, tava na cara que alguma coisa da polícia ia acontecer ali e acabou acontecendo. Caraca, mas é muito azar. Tipo, em 1944, 4 de agosto, no ano seguinte acabaria a guerra, mas acho que a guerra acaba em meados de 1945, né? Sim, sim. Caraca, faltando alguns meses pro fim da guerra, eles são descobertos e acaba do jeito que acabou. Caramba, um azar gigantesco. Não tem como saber. Tem algumas pesquisas, algumas teorias de que
Dizem que pode ter sido uma traição eles terem sido descobertos. Sério, uma traição? É, alguém que entregou eles. Mas eu nem pesquisei muito a fundo sobre isso. Mas os que sabiam deles era a Miep, aquele Kofus, e mais um outro, que agora eu esqueci o nome. Eles frequentemente iam lá no Anexo Secreto, eles até participavam das refeições, do almoço e tudo mais, com o pessoal do Anexo Secreto. A Miep chegava, contava histórias sobre filme, cinema e tudo mais. Todo mundo ficava cercado ao redor dela para ouvir o que ela tinha a falar. Mas só que eles chegaram a ser presos ou algo assim? Como assim? Não a Miep acho que não chega a ser presa não, mas... Não tenho essa informação sobre os que sabiam deles. Não, o que aconteceu depois com eles. Eu só li sobre o pai da Anne. Tu leu o que sobre o pai dela? Sobre... Caramba, faz tanto tempo. Mas, né, foi ele quem cuidou de tudo para que o diário dela fosse publicado. E etc. Até eles descobrirem depois o que aconteceu com a família dele, etc. Porque eles foram separados, né? Cara, tem uma coisa estranha no final do livro, mas é bem distante. Peraí, julho... Não é tão distante assim não, é tipo um mês, a diferença de um mês. Que a Anne, ela chega e fala Entrei na cozinha, super lotada, sentindo uma sensação esquisita no estômago. Miep, Eli, Kofus, Hank, Papai e Peter, as famílias escondidas e o batalhão de abastecimento, todos misturados e ainda por cima em pleno dia. De fora não se enxerga aqui dentro por causa das cortinas de renda, mas mesmo assim a gritaria e o bater de portas positivamente me assustaram. Aí ela termina perguntando: estaremos mesmo escondidos? Tipo assim, quando eu li essa parte assim, eu pensei, caraca, eles já estavam tanto tempo ali dentro e eles já estavam meio que acostumados, não só ali dentro, mas eles já tinham normalizado, digamos assim, a questão da guerra e ficar escondido e tudo mais, que não tinha mais aquela coisa de tanto de fazer silêncio, ou pelo menos foi um momento, sei lá, de euforia deles, que nesse momento aqui eles tinham ganhado um carregamento de morangos e tudo mais, aí eles se empolgaram e fizeram estardalhaço e tudo mais, para ela chegar a falar que sentiu uma coisa esquisita no estômago, um frio na barriga, sei lá, e se perguntar no final se estariam mesmo escondidos, sei lá, as coisas desse tipo poderiam chamar atenção, porque conforme eu fui lendo esse livro, eu ficava com aquela sensação do tipo, no início, quando eu vi que eles estavam escondidos e tudo mais, a primeira coisa que eu penso é, pô, se eles estão escondidos, eles ficariam tipo dentro de um bunker, não necessariamente dentro de um bunker, mas algo similar, um negócio desse, lá com estoque de comida de meses e meses, sem sair, sem falar com ninguém, super escondidos. Mas o que eu via era tipo, entra e sai de pessoas para dar a eles alguma comida, alguma coisa assim, ou falar sobre o que está acontecendo lá fora, ou então era eles comprando coisas no mercado negro, para eles comprarem coisas como aquela coisa do pão que eu te falei uma vez, se lembra? Que eu te falei que eles compravam pão, que eu tinha falado, pô, tem gente que tá preparando pão no meio de uma guerra, porque a impressão que dava era que, tipo assim, tá rolando uma guerra, mas as pessoas estão levando uma vida normal, sendo que é uma guerra, e esconderijo, na minha cabeça, era tipo assim, mano, eles não vão sair pra nada, nem pra comprar pão, nem a gente vai entrar, nem a gente vai sair, vai ser o tempo inteiro lá dentro,
só ouvindo aquele rádio da BBC que eles ouviam para saber o que está acontecendo lá fora, e mais nada. Era isso que eu tinha em mente, mas aí eu vi que era entre e sai de gente, tinha um padeiro e tudo mais, compras no mercado negro, eles recebiam manteiga do governo, um negócio assim. Daí eu ficava pensando, cara, sei lá, alguém pode falar alguma coisa, ó, dar alguma besteira. E acabou acontecendo. Não sei se você teve esse tipo de impressão, esse tipo de pensamento quando leu essas histórias. Não, eu não sei, mas é porque eles precisavam, né, desse contato com o mundo, tanto pela parte da alimentação, quanto Sim. pela parte da guerra. Eu acho que no começo eles não tinham esse pensamento de que essa guerra ia durar tanto tempo. Sim. E de tudo que aquilo ia causar. Mas acabou que foi se estendendo, né? O porque... mais incrível é que a Anne, ela nunca perdeu a esperança, né? Sim. Ela pensava no futuro dela, ela queria ser escritora e na carreira, mesmo nas Ela queria fazer carreira como jornalista ou escritora. E frequentemente ela falava sobre a guerra, sobre a guerra não, sobre o fim da guerra, quando a guerra acabar e tudo mais, e também sobre estudar outras línguas, inglês, francês, que ela estava estudando. Quem não tivesse... Oi? Eles precisavam ter esse contato com o mundo, por isso. Também pelas informações, etc. Mas no que se refere a informações, eles tinham a rádio ouvindo o BBC. Num trecho do livro, a Anne fala que os adultos passavam praticamente o dia inteiro escutando a BBC, desde a manhã até a noite. Mas também tinham os negócios do pai dela e as informações por fora da rádio, né? Que só os amigos e os contatos deles que poderiam dar. Mas o pai dela continuou fazendo negócios? Tipo, empresa, como se fosse empresário e tudo mais, mesmo durante a guerra? Não lembro. Eu lembro que no começo ele ainda se informava sobre onde ele trabalhava. Mas eu nem lembro com quem direito, mas eu sei que ele se informava sobre como que estavam os negócios dele. Aí depois, acho que isso foi acabando. Foi. O engraçado é que o Dussel, o dentista, quando ele tinha sido convidado a se juntar a eles no anexo secreto, antes dele ir, eles estavam querendo que ele fosse na sexta-feira, só que ele estava dizendo que iria no sábado, porque antes ele tinha que resolver alguns problemas burocráticos, pagar contas e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, cara, tá começando uma guerra, vocês vão ser perseguidos, você tá precisando pagar contas, velho. Tipo assim, se você... Até a Anne chega a falar, mano, se você for pego por esses caras e for morto, tipo, dane-se a conta. Não vai valer de nada. E eles não estavam com esse pensamento de pagar as contas e não sei o quê, como se a vida ainda fosse normal e tudo mais. Mas dá para entender porque eles tinham aquele pensamento, porque ninguém imaginaria que o que aconteceria seria daquele tamanho, tá ligado? Os nazistas tinham criado todo um esquema de extermínio industrial, pegou todo o know-how de indústria e tudo mais, só que em vez de produzir produtos, sei lá, rádios, coisas do tipo, para as pessoas usar, não, era fazer uso desse sistema industrial para acabar com pessoas. Acho que ninguém naquela época, foi a primeira vez na história, né, que alguém fez uma coisa desse tamanho, desse tipo, né, que a Primeira Guerra Mundial foi totalmente diferente, foi trincheiras e tudo mais, uma guerra mais estática. Tanto é que os franceses, eles tinham construído aquela linha Maginot, não sei se você já ouviu falar, que ia até Paris e tal, era quilômetros de trincheira para se preparar para enfrentar os alemães, e no final das contas os alemães utilizaram aquela linha Maginot para chegar em Paris no menor tempo possível. A derrota dos franceses, em grande medida, foi devido a tudo isso. Eles se prepararam para uma guerra do tipo Primeira Guerra Mundial, e os alemães chegaram com uma guerra avançada, aquele ataque rápido deles, acho que é
Blitzkrieg, um negócio assim, um ataque rápido dos alemães, totalmente diferente da Primeira Guerra Mundial, e os franceses caíram rapidamente. Ninguém estava preparado, nem os judeus estavam preparados para esse tipo de extermínio em escala industrial, nem os franceses estavam preparados para o tipo de estratégia e táticas que os alemães iriam utilizar, ninguém estava preparado. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial ela começa depois que os nazistas invadem a Polônia, mas antes eles tinham invadido vários países, só que meio que os ingleses e os franceses, que eram os principais cabeças ali da Europa, eles ficavam meio naquela de não, vai, deixa, porque os argumentos dos alemães eram, não, a gente vai invadir esse lugar, mas é porque lá tem muitos alemães e tem a questão da tradição alemã, cultura alemã e tudo mais, nós estamos reunificando esse lugar. Aí, tá legal. Aí quando chegou a invadir a Polônia, aí não, pera, chega. Mas aí era meio que tarde demais, eles já tinham um poder militar enorme e tudo mais. Sem falar que na Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, das condições dos alemães era ter uma força, um exército que não excedesse o contingente de 100 mil homens. E por eu não sei como, eu tinha ouvido falar, agora esqueci como que eles conseguiram exceder esses 100 mil e o poder militar que eles conseguiram ter. Tipo, a França e a Inglaterra foram negligentes, cara, do começo ao fim em relação aos alemães. Tem até aquela frase do Churchill que é: entre a guerra e a desonra, escolheram a desonra, e por ter escolhido a desonra teve que ir à guerra. Tipo, eles foram negligentes com a Alemanha do início ao fim e terminou do jeito que terminou. Mas tipo, é meio fácil olhar em retrospecto pelo que aconteceu e falar, não, eles foram culpados e tudo mais. Mas ninguém imaginava que uma coisa dessa fosse acontecer desse tamanho. Tipo, mano, caraca, é muito louco. Quem poderia imaginar? Tipo assim, eles se dedicaram de verdade a esse tipo de coisa. É muito louco, velho. Acho que isso aí também tá bem ligado ao discurso do líder nazista, né? Sim. E não só tantas estratégias de guerra estavam ligadas ao que eles pregavam, ao que eles queriam alcançar. Como assim? Ao discurso do Hitler, né, sobre o que era o principal da guerra, ligado ao antissemitismo, ao nazismo no geral. Eles falam. Mas eu acho que boa parte da população meio que estava a favor desse tipo de coisa, porque uma coisa desse tamanho não acontece se a população ou se boa parte da população não estiver engajada nesse tipo de pensamento. Porque conta a situação do país, né? A situação do poder e todas muita gente que ele usou para conquistar a população. Então, ele chegou todas as estratégias que ele usou tanto com as crianças e com os mais jovens, né? Todas aquelas estratégias para já ir colocando as ideias do discurso dele na cabeça delas e dos pais, das crianças e da população no geral, como ele usou a mídia e tudo. Sim. Ele praticamente controlou tudo. Assim, ele conseguia controlar o que se passava na cabeça das pessoas. Mas aí eu não posso afirmar ou não que aquilo já estava dentro das pessoas. Muitas pessoas dizem que sim, mas não tem como dizer assim. Porque o antissemitismo, ele é bem mais antigo que o nazismo em si. O nazismo é do século XX, o antissemitismo é séculos e séculos. O próprio sobrenome lá o próprio sobrenome dos judeus já falam tudo, dá um pouco uma pista sobre o antissemitismo, que normalmente os nomes judaicos alemães tinham a ver com os negócios que eles tinham, que no caso era relacionado à economia, bancos e tudo mais, e isso se devia ao fato de como os cristãos no passado
eles eram bastante engajados religiosamente, e tinha aquela coisa do a usura é um pecado, você não pode ter lucro sobre empréstimos ou juros e tudo mais. Eles não podiam abrir um banco e tomar lucro em cima de juros. E daí os judeus, como era dessa religião e não seguia esses dogmas e tudo mais, eles não viam problema nenhum nisso. Daí eles acabavam dominando essa área da economia e tal. Daí boa parte do sobrenome deles tinha alguma coisa a ver com economia. Goldberg tem a ver com ouro e tudo mais. Acho que Schwartzman tem a ver com nome judaico, só que eu não sei o que significa essa parada. Tem um vídeo de uma brasileira que vive na Alemanha falando sobre sobrenomes. Aí no texto do vídeo ela fala sobre isso. O próprio sobrenome já diz tudo sobre essa visão de mundo antissemita e tudo mais. Como assim? Sobre a questão deles, o sobrenome deles terem uma forte conotação relacionada com a profissão que eles tinham, que era ligada à economia, tipo Goldberg, Goldsmith, tudo nomes judaicos que têm relação com ouro, pedras preciosas, dinheiro. E na Europa medieval, como eles eram bastante religiosos e a Igreja Católica era praticamente o governo central ali que unificava toda a Europa, você tinha aquela coisa de o usura era pecado, era algo ruim, e daí eles não podiam trabalhar nessa área bancária e ganhar dinheiro assim. Como os judeus não eram dessa religião, não seguia esses dogmas, eles não tinham essa obrigação de não ter lucro nesse tipo de coisa. Então eles não viam problema nenhum em trabalhar com dinheiro, com empréstimos, e assim eles iam indo ganhando dinheiro deles. E como eles trabalhavam com isso, o sobrenome deles era associado a esse tipo de profissão que eles tinham. E daí, como já existia o preconceito em relação aos judeus, eles viviam em guetos desde o passado mesmo. Então, tipo, você já tem o povo inteiro com preconceito em relação a eles. Aí você tem esses nomes com conotação relacionada à economia, dinheiro, ouro. Então, o próprio sobrenome, você já identifica, é judeu, logo é isso, isso, isso. Daí você tem toda uma... como é que é a palavra? Qual é a palavra? Esqueci agora a palavra. Quando você afasta alguém... Sim. Agora esqueci a palavra. Então, só pelo sobrenome, eles já eram afastados de qualquer coisa. Tipo, só pelo sobrenome, já sabe quem a pessoa é. Daí você já Sabia tinha desse estado. você já tinha esse tipo de visão de mundo, e o sobrenome é associado a tudo isso. Aí você tinha a questão dos guetos, que eles não viviam como um europeu comum, eles viviam dentro de lugares específicos deles. Ostracismo é o nome, a palavra. Eles eram ostracizados socialmente, fisicamente, vivendo dentro de guetos. Agora esqueci de falar. Sobre essa questão da origem do ódio aos judeus, que, se eu não me engano, esse tipo de coisa tem origem religiosa, né? Ah, Na questão dos judeus terem escolhido Barrabás ao invés de Jesus, aí Jesus foi crucificado e costumam culpar os judeus devido a isso. Tipo, vocês mataram Jesus e tal. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. não ouvi falar muito sobre isso. Teve até recentemente uma polêmica com aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, já ouviu falar? Já ouvi falar do filme. Que esse Qual filme foi? era polêmico, e que esse filme foi acusado de ser antissemita por passar uma narrativa de Jesus morreu por culpa dos judeus e tudo mais.
ou tem, talvez até tenha até hoje, mas enfim, tinha muito desse tipo de pensamento na época, e provavelmente esse pensamento evoluiu para questões raciais e tudo mais, chegando até o nazismo no século XX. É, daí vem essa questão do etnocentrismo que eu tinha falado lá no chat, de que visto num livro de história, bem no passado mesmo, quando eu era pequeno, um, um mapa, uma gravura que mostrava um mapa, uma gravura barra mapa, que mostrava o mapa mundi, os continentes naquela época medieval, cartografia medieval, e em cada mapa mundi, de cada continente, eles colocaram um indivíduo, na verdade uma mulher, representando cada continente. Daí eu não consegui encontrar essa gravura na internet, nem um livro que eu vi essa gravura, mas eu encontrei na internet um texto que faz citação a essa gravura. Daí, daí esse texto diz, em alguns mapas, cada continente era descrito por meio de representação de 4 diferentes mulheres, sendo a Europa o símbolo de altivez e soberania, a África uma negra cercada por animais selvagens e com poucos ornamentos, a Ásia representada por uma princesa cercada de especiarias e a América representada por uma jovem nua selvagem. Isso estava Ah, no livro de escola? aham, tu chegou a ver? Não, mas isso estava no livro dentro de algum contexto, de alguma explicação, ou no livro em si, num mapa dentro do livro representando uma Não, era princesa? num livro, estava falando sobre o período das grandes navegações, descobertas e tudo mais. É, e nessa gravura, nesse mapa, eu percebo que, tipo, você tinha a Europa, o próprio texto diz a Europa, símbolo de altivez e soberania. Você olhava a imagem da Europa e comparava com a imagem dos outros continentes, sempre parecia muito e essa diferença era gritante. Quando comparado com a América e África, tipo assim, os europeus são fodões e o resto é primitivo, selvagem. Ficava essa imagem quando você via esse mapa mundi daquela época. E aí entra a questão do etnocentrismo. Tipo assim, você tem os europeus, tipo assim, o cara sai já da Europa com catedrais, ah, tecnologia daquela época, mas em comparação com os outros povos, eles estavam estudando pêndulos, criando aqueles relógios de pêndulo, que eles funcionam melhor em navios, como é que se diz? Eles não têm tanto atraso em navios, com balançado navios, tinha astronomia, se bem que naquela época eles não gostavam muito da galera da ciência, mas eles tinham isso tudo lá acontecendo, a matemática, Pascal, é, quem mais? Caraca, Fermat, Descartes, um monte de gente produzindo conhecimento lá na Europa. Aí você sai desse lugar, com catedral e tudo mais, daí você vai num lugar que é mato, com um monte de gente pelada, aí você tem esse choque. Daí, esse tipo de coisa, naquela época, esse choque, provavelmente deve ter botado na cabeça deles esse tipo de pensamento. Você não acha? Sendo que eles já deveriam ter esse pensamento, só que tipo, foi uma confirmação, digamos assim, dessa ideia que eles já tinham de superioridade. Eles já tinham, né? Já Porque, que eles já tinham esse pensamento de conquista sobre o resto do mundo, né? porque o Então, antissemitismo é se bem formar. anterior ao período das grandes descobertas. Você estava falando do quê? Assim, você estaria afirmando que a gente não pode julgar, porque se a gente for trocar os olhares e se a gente crescesse em uma sociedade assim, talvez a gente tivesse o mesmo tipo de pensamento? Não, acho que sim, É, porque eu, aquela questão pessoas do seu contexto histórico. Como é que é a palavra?
Anacronismo. São as pessoas daquela época, com a cabeça daquela época, daí eles saem daquele lugar que já tinha já o antissemitismo e tudo mais, aquela sensação deles, nós somos superiores aos judeus naquele caso, daí eles saem daquele lugar, vê outros povos, daí eles pensam, a gente é superior aos judeus e a esses outros povos aqui. E naquela gravura dá essa impressão é que eu não consegui encontrar essa imagem, mas dava essa impressão de eles se colocam como os fodões e tudo mais, e o resto como primitivos, selvagens. Quase como se fosse animais ou algo assim. Quase nesse sentido. É, também tem o fato de eles desconhecerem e julgarem o desconhecido dessa forma. É bem uma Né? questão voltada para o etnocentrismo. Oi? Bem uma questão voltada para o etnocentrismo, né? É, eles partem da premissa de que eles, a sociedade deles, a cultura deles, os dogmas, princípios e tudo mais, são superiores a qualquer outro tipo de cultura, dogma ou pensamento que vá em oposição ao tipo de ideias que eles tinham naquela época. Porque na própria América aqui mesmo, você tinha os maias, os astecas, que eram povos foda, muito interessante. A cultura deles, aquelas pirâmides astecas, a calendário maia e tudo mais. Não sei se eram os maias ou os astecas. Eu sempre me confundo os dois. Eles tinham desenvolvido matemática, astronomia, eram bastante desenvolvidos, na real. Mas só que eu acho que os europeus naquela época não tinham essa capacidade de enxergar esses detalhes. Muito provavelmente não tinham essa capacidade de enxergar esses detalhes, essas nuances de, caraca, eles têm isso também. Tem matemática, astronomia, interessante isso aqui. Acho que eles já chegaram olhando para uma coisa diferente e, tipo, só tiveram aquele pensamento de confirmar a ideia que eles tinham de superioridade e tudo mais. Porque em todos os lugares que eles foram, não só Brasil, América do Sul, mas América do Sul, América Central, América do Norte, em todos os lugares que eles chegaram, era tudo, as interações era, chegamos no lugar e vamos dominar esse povo aqui. Esses eram os Uh, objetivos. é, era sempre nesse sentido, vamos chegar e vamos dominar. Por que eles não fizeram isso, por exemplo, com os indianos? Porque originalmente, quando eles estavam vindo para cá, na verdade, eles estavam vindo para a Índia. Eles estavam tentando encontrar uma rota diferente para chegar na Índia, por conta de piratas e questões econômicas. É mais barato fazer uma outra rota, tem menos serem assaltados por piratas. Então, eles estavam tentando encontrar uma rota alternativa e talvez mais barata e simples e fácil de chegar nas Índias e trocar especiarias e tudo mais. Porque eles simplesmente não chegaram nas Índias e dominaram todo mundo. Eles não fizeram isso. É, muito provavelmente porque eles poderiam até se considerar melhores que os indianos ou os asiáticos, mas não ao ponto deles quererem menosprezar e já chegar querendo dominar todo mundo na força, como fizeram aqui nas Américas. Mas, voltando àquilo que você falou sobre o livro, sobre o que eu li também, em questão dos judeus, o discurso do Hitler se aproveitou de todo esse contexto histórico dos judeus, porque ele subiu ao poder se eu não me engano, numa época em que a Alemanha ela estava saindo de uma crise também. Uhum. Então, bem associou isso ao discurso de antissemitismo. Tinha aquela ideia de que eles perderam a Primeira Guerra Mundial por culpa dos judeus e que os judeus venderam a Alemanha. Se eu não me engano,
por esse tipo de discurso e por tanta gente ter comprado essa ideia, muito provavelmente, e também por tanto tempo os judeus terem vivido em guetos, afastados da sociedade, muito provavelmente deveria haver uma forte ideia ou sensação, digamos assim, de peixe fora d'água, digamos assim, sabe? Tipo assim, os judeus nunca foram encarados como parte da população alemã ou de qualquer outro país europeu. Sempre foi, tipo, os judeus, sabe? Porque para ter sido, Sim. para esse tipo de pensamento ter sido abraçado com uma facilidade tão grande, muito provavelmente deve ter base em cima desse tipo de percepção. Tipo, eles não são parte da sociedade, eles não são parte do povo e tudo mais. Eles são os judeus, outro povo vivendo, são imigrantes, digamos assim. São imigrantes. São como imigrantes. Essa era uma questão que eu estava lendo sobre. Eles estavam lutando por um território próprio também. Aonde? Na Alemanha? Não, não. Mas eu não vou poder falar com certeza sobre isso aqui. Sim, Mas voltando ao livro, né, que é sobre o podcast, tá fugindo, tá fugindo do livro. tá fugindo, tá indo bem longe. O que você achou, assim, sobre o livro, suas percepções sobre a convivência da Anne dentro do anexo com as outras pessoas, etc. O, a questão da convivência dela e daqueles conflitos é meio que normal por tanta gente e gente que não se conhecia, as duas famílias e mais o Dussel, que não se conheciam e tudo mais, até os que se conheciam, mas convivendo junto por tanto tempo sem poder sair, é, e etc. Chega uma hora que deve cansar eles lá dentro. Não à toa, a Anne sempre falava que sempre rolava alguma briga, algum atrito, que a senhora Van Damme brigava com o senhor Van Damme toda hora, e a senhora Van Damme tentava é, conquistar o Otto Frank, o pai da Anne Frank, ou então o Dussel, só que ninguém dava bola para ela, daí ela ficava bolada. Sempre tinha esses barracos e tudo mais. E algum trecho do livro, agora não lembro qual, que ela também falava sobre isso, que por antes da guerra e antes do anexo secreto, eles eles tinham uma visão sobre eles próprios, um do outro, que mudou, e ela chega a falar algo do tipo, porque antes ela podia sair, tinha escola, e o pai dela tinha um trabalho, cada um tinha seus afazeres paralelos, e ninguém precisou ficar tanto tempo junto assim, dentro de um lugar, em um lugar tão pequeno, que era o anexo secreto. Independente de qualquer coisa, a pessoa vai ficando estressada, irritada com esse tipo de coisa. O próprio A Sim, própria pandemia recentemente mostra isso, que depois da pandemia, a quantidade de divórcios, separações e brigas de casais aumentou pra caramba e tudo mais, devido a tudo isso, convivendo todo mundo junto, nunca teve que conviver tanto assim. Em dias normais a pessoa vai para o trabalho, para a faculdade, para qualquer outro lugar, não precisa ficar tanto tempo junto. Daí, no momento que precisaram, acontece tudo isso. Porque isso eu é não uma coisa sei. que, O porquê que isso acontece, eu não faço ideia, só sei que acontece. E naquela ocasião não seria diferente. isso é uma coisa que nas relações parecem que as pessoas se esquecem um pouco, porque tem uma diferença de você conhecer uma pessoa de convivência diária, sem convivência direta, né? Sem você morar com a pessoa, sem você passar tanto tempo com ela.
porque eu acho que a única forma de você realmente conhecer as pessoas é você passando tempo direto com ela, numa convivência de moradia, numa convivência direta de não Hum. só de escola, trabalho, ou até mesmo seu melhor amigo ou alguém muito próximo de você. Talvez, nessa situação você vai descobrir, realmente outras partes ou dessa pessoa. Mas você fala isso no sentido de conviver com a pessoa 24 horas ininterruptamente ou convivendo normalmente, dentro de uma casa normal? Dentro de uma casa, normalmente. Normalmente? Diariamente, como você convive com sua família, Ah, sim. etc. Pô, mas mesmo assim acho que não dá pra conhecer 100%. A própria Anne, no diário dela, falava que muitas coisas ela não revelava pros outros membros da família, é, porque não se sentia à vontade e tudo mais. Ou seja, mesmo ela convivendo com eles, eles não tinham consciência de quem era a verdadeira Anne. Várias vezes ela falava a respeito disso, de que eles não sabem quem é a verdadeira Anne e tudo mais. Eu acho que Isso é uma mesmo coisa assim. que Oi? a gente pode. Isso é uma coisa que a gente poderia ligar ao sentimento de ansiedade também, porque ninguém conhece a gente como a gente verdadeiramente é dentro da nossa mente, mas tem Uhum, várias questões acerca disso. Tem o modo como as pessoas te veem, o modo como você se vê e o modo sim, como você verdadeiramente tenta se mostrar às pessoas e como você se mostra às pessoas. Então, sim, tem todas essas partes de você e essa relação com as pessoas. Aí a gente pode acabar pensando que as pessoas podem nos ver de uma determinada forma ou outra, mas é bem mais complexo do que isso. sim. O indivíduo ele não é uma coisa só. Ele tem vários eus diferentes. O eu interior, o eu social, sabe? Aquela questão aquela ideia das personas, das máscaras, que a pessoa veste várias máscaras dependendo em vários contextos diferentes. Tem a sua máscara no trabalho, a máscara do que você veste na faculdade, a máscara que você veste, sei lá, na igreja e por aí vai. Sim, sim. Mas nesse sentido, então, ela nunca se revelaria de verdade. Parecia uma obsessão dela saber o verdadeiro eu das pessoas e revelar o seu verdadeiro eu para as pessoas. Que até quando ela interagia com o Peter, ela sempre tentava naquela de eu quero descobrir o verdadeiro Peter, o que tem atrás, uh, o que tem por detrás dele, o verdadeiro Peter, quero que o Peter conheça o meu verdadeiro eu. Talvez nunca uh, ela conheceria o verdadeiro Peter, ou Peter conheceria a verdadeira Anne, ou talvez nem exista essa coisa de verdadeiro eu e tudo mais, porque tem vários eus interiores, dependendo do contexto das máscaras que você veste. Ou às vezes a máscara que ela veste pro Peter, o Peter pra Anne, é... às vezes a pessoa ela nem fazia ideia de que veste essas máscaras e, e mesmo assim veste essas máscaras inconscientemente, intuitivamente, ela não conheceria o verdadeiro Peter, seja lá o que for. A visão que eu construí da Anne era mais que ela queria conhecer, ela queria ser conhecida, ela queria viver, né, o máximo que ela podia. Ela não queria só passar batido por esse mundo. Tanto que eu lembro que ela fala sobre isso também, quando ela fala sobre o que ela queria fazer quando aquela guerra acabasse. Ela Uhum, tinha, parecia que ela tinha muita sede por isso. Quer dizer, né?
naquela situação, acho que é uma coisa que vai aumentando dentro da pessoa. É até meio que uma, como é que se diz? É uma bengala, digamos assim, que ela precisa usar para se manter firme, para não entrar num colapso nervoso. Porque tem um trecho do livro que ela fala que tinha visto, uh, aqui, assistiu uma tremenda batalha aérea entre aviões alemães e ingleses. Aí no fim, depois dessa batalha aérea, uh, aí, infelizmente, alguns aviadores aliados tiveram de saltar de seus aviões em chamas. Aí imagina você tá lá, a guerra acontecendo, aí você tá na parte de cima da sua casa e viu uma batalha de aviões. Para ela chegar ao ponto de ter visto uma batalha de aviões assim, é porque eles não estavam voando lá no alto, estavam voando bem baixo, ao ponto dela ver que o avião tava pegando fogo e o que o cara pulou do avião e todo mundo sobreviveu e tal, porque foi bem próximo dela e bem baixo. Imagina você, no meio da guerra, vendo uma batalha de avião, por comendo lá no alto, e o avião explode. São um avião dos aliados. Os caras estão tentando te defender, o avião deles é explodido, eles perdem. Tipo, caraca, velho. Ela precisa desse tipo de coisa para se manter sã. Sim, sim. A Anne Frank, se a Anne Frank vivesse no século 21, 2021, ela seria o quê? Influenciadora digital, youtuber? Para você? Caramba, não tem como eu construir a minha imagem dela nesse século. Eu sei Não, que seria uma pessoa que viveria fundo. não. Dado a personalidade dela e aquilo que ela queria na vida, se ela vivesse nessa época que a gente vive, ela tentaria ser uma influenciadora digital ou seria só mais um? Cara, eu acho que a Anne, ela ia correr atrás do que ela acreditava. Porque você vê isso nela, em como ela tenta passar as ideias dela para as pessoas e em como ela escreve no diário, como ela observa, nas observações dela, etc. Eu acho que ela ia ter uma. Claro, ela tem uma personalidade muito forte, mas eu não sei dizer corretamente qual seria a profissão. Eu só sei que provavelmente ela iria lutar e arranjar meios, né? Seja quais forem, para poder levar e lutar aquilo na qual ela acreditava. É porque eu penso assim, porque, tipo, ah, naquela época ela tinha uma forte vontade de ser jornalista ou escritora, Sim, e nessa época, se você é um escritor, e escritor é um produtor de conteúdo, invariavelmente você necessariamente precisa estar nas redes, precisa estar no Instagram, no YouTube, produzindo conteúdo na internet dessa forma, no TikTok. Dado as ambições que ela tinha, eu meio que imagino ela como uma influenciadora digital, fingindo, partindo, fingindo que a guerra nunca tivesse acontecido e que ela seguiu o seu caminho normalmente e que ela vivesse nesse século, se ela entendi. fosse uma jovem desse século, ela tentaria ser uma espécie de influenciadora digital. Faz sentido por certa parte. Eu ia falar que tem outras formas também de você levar as suas ideias sem ter que ser necessariamente um influencer digital. É porque a gente está nessa época em que as pessoas que estão na frente das telas são as que passam a imagem de que fazem tudo, mas a gente acaba esquecendo as pessoas dos bastidores, as pessoas que estão em ação, na prática, seja nas ruas, sejam em qual for que seja o contexto.
elas também estão fazendo um trabalho muito grande, porém elas acabam sendo esquecidas, né? Sim. Só que não era nem nesse sentido, era só no sentido de como ela seria se vivesse na nossa época. Sim, Uma sim, entendi. conjectura, tipo assim. Tipo, dada a personalidade dela, os interesses dela, o que ela faria se vivesse na nossa época? Daí, tipo, eu deduzi, seria uma espécie de influenciadora digital, visto que ela quer ser escritora, jornalista. Tem jornalistas, não sei, eu vejo jornal e notícias pela internet, então deve haver jornalistas ainda hoje que não são tão digitais, ainda são meio analógicos, mas via de regra, se você é um escritor, jornalista, produtor de conteúdo de modo geral, necessariamente você precisa estar na internet. Daí eu meio que partindo disso deduzi que ela seria uma influenciadora. Não, faz sentido. Mas você tinha partido de qual premissa quando você tinha falado sobre aquilo? O quê? Falado sobre as outras pessoas que contribuem para a sociedade, só que fora das câmeras. Não, é só que você falou se ela teria sido uma influenciadora digital, só mais alguém, assim. Aí eu acho que ela não seria. Não sei como explicar direito. Como eu disse, acho que Ou ela seria arranjaria. uma influenciadora digital, só que pequena? Oi? Seria uma blogueira pequena, pequena blogueira, algo assim. Uhum. Não, mas eu entendi o que você falou. No roteiro que você tinha escrito aqui, você tinha colocado desesperança em relação à vida. Como assim? É, eu falei também, acho que eu já citei aqui, sobre como ela sempre mantinha fé no futuro e todos Sim. eles, na verdade, estavam sempre tentando. Eu não lembro se tinha alguém no Nexo que era de meio modo assim pessimista ou pelo que eu me lembro, eles sempre mantinham a fé de que aquilo ia acabar, principalmente a Anna, ela sempre fazia planos para o futuro, etc. E Acho que isso é no uma coisa máximo Dúcil, né? que manter. Oi? Acho que no máximo Dúcil, com base na descrição que a Anne fazia do Dúcil, ele parecia um velho rabugento e tudo mais. Que é engraçado, porque pela descrição que ela dava do Dúcil, ele parecia um velho caquético, rabugento e tal, corcunda, que vivia com uma bengala por aí reclamando. Mas não, cara, ele era bem inteiraço. Ele não parecia velho, não. Provavelmente nem deveria ser velho, mas pelos olhos da Anne, na época entre 13 e 15 anos, ele poderia ser considerado um velho pelos olhos dela. Ele não É, parecia velho. Oi? sim, pelos olhos dela, ela poderia considerar ele velho. Porque Porque, a gente tem que levar em consideração a visão da Anne também, né? aham, porque, cara, ela descrevia ele de um jeito tão negativo que ele parecia um tremendo velho ranzinza chato, horrível. O cara era mó pintoso, tava inteiraço, velho. Caraca, o Dussel. O filho dele, ah, se eu não me engano, nessa época que ele foi para Nexo Secreto, tinha ido para os Estados Unidos. Agora eu esqueci em qual contexto, se era devido à guerra ou devido a, sei lá, foi visitar um tio. Aí ele ficou, mas dá para entender também, tipo, ele tá longe do filho dele, longe de tudo, no meio de uma guerra, ele não sabe quando que isso vai acabar, vivendo confinado num espaço pequeno, sem poder sair, sem fazer nada, vivendo com pessoas que ele mal conhecia, duas famílias e tal. Dá para entender porque era tão ranzinza e tudo mais. Dá para entender todo mundo ali na real. Acho que o estado de espírito deles acabava refletindo na aparência exterior.
Oi? O estado de espírito deles acabava refletindo na aparência interior, considerando a Uhum. pressão também. E aí isso acabava refletindo sobre como eles se portavam e como eles se demonstravam, então. Sim, dá pra entender. Caraca. Não dá para entender porque acho que a gente está tendo sorte nesse. Quer dizer, a gente passou por uma pandemia, né? Mas por a gente não ter passado por aquele. No caso, aquele século foi muito intenso. Cara, mas eu acho que esse século vai ser no mesmo nível que o século XX, cara. Tu não acha, não? A gente que Cara, vai viver esse século, foi muita coisa. a gente que vai viver esse século, tu não acha que Mas esse século vai ser no esse mesmo, século. que esse século O vai que, ser no mesmo nível? No o que tá sentido, a história se acontecendo? repete? Pode falar. Oi? Pode falar. É que o seu áudio estava picotando um pouco. Nossa, ficou Tava tão. falando o Como quê? assim? Deu o que eu falei? Eu não entendi o que você tinha falado, não. Tava picotando um pouco. É o quê? Não, eu falei que não dá para entender exatamente, porque para a gente entender, a gente teria que passar por aquela situação, né? Da Sim, perseguição, da sim. guerra, da pressão, tanto de você ser descoberto ou, no pior caso, ser bombardeado e etc. Aham. A gente lê esses livros e eles são importantes para a gente ter uma ideia e para a gente não esquecer disso que Sim, passou, mas a gente não vai entender verdadeiramente sim, sem ter sim. vivido. É entender mais no sentido de não julgar, sabe? É mais Sim, nesse sim. sentido mesmo. Porque é muito fácil você pegar, comprar o lado da N, sabe? Você se identificar com ela ou se prender a ela, gostar dela e por isso você compra o lado dela e, o Dulce é isso, ou o Fão é aquilo. Dá para entender porque eles eram tão ranzinzas, ou brigavam, ou tinham, ou faziam o que faziam, tipo, naquele contexto, estresse, não poder sair de casa, etc e tal. É meio que natural as pessoas agirem dessa maneira. As pessoas agem de maneiras semelhantes até em contextos não tão adversos e intensos como aquele. Imagina um contexto naquele contexto, sabe? Foi mais nesse sentido de não julgar, Sim, mas sim. nesse sentido de evitar que a história se repita, eu acho que a história sempre meio que, não diria que tende a se repetir, mas eu acho que coisas desse tipo, infelizmente, eu acho que não adiantam para evitar que essas coisas se repitam, porque, cara, eu assisto é, todo dia tem treta, por exemplo, China com Taiwan, toda hora, o tempo inteiro tem a China invadindo o espaço aéreo de Taiwan, como quem diz, se eu quiser eu posso entrar aqui porque vocês não são independentes, eu mando em vocês. E daí quando alguém fala que Taiwan, considera Taiwan como um país, a China vai lá e tenta reprimir essa pessoa, repreender essa pessoa, que nem o John Cena. Não sei se você conhece o John Cena do WWE e a treta dele com Taiwan e China. Ficou sabendo? Não, não tô sabendo, Não? não. O John Cena, o John Cena, ele é um ator e ele é mais conhecido pelo WWE. Ah, recentemente ele tinha feito um filme e há anos que Hollywood produz filmes e que dão prejuízo. Se não fosse pela China, daria prejuízo. Então a China se tornou um mercado muito importante para Hollywood, para os americanos, não, para Hollywood, vai. E John Cena tinha falado publicamente, ele nem tinha falado Taiwan é um país e como, tipo, batendo no peito com uma bandeira política, nem isso. Foi no sentido de, ele estava numa entrevista falando sobre o filme e tudo mais, daí ele citou que, no país Taiwan foi um grande sucesso, algo desse gênero que ele falou. E aí ele foi reprimido pelo governo chinês, e ele teve que se desculpar em mandarim, dizendo que, não reconhece Taiwan como um país independente e tudo mais. E isso acontece bastante. E aí você tem essa coisa, esse conflito lá em Taiwan.
que a gente pode pensar aqui no Brasil que, tá longe demais, não é da nossa conta, não vai acontecer nada, mas a Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato lá do arquiduque Franz Ferdinand. Quem poderia imaginar que o assassinato daquele cara poderia culminar na Primeira Guerra Mundial? E que a Primeira Guerra Mundial poderia culminar futuramente na Segunda, entende? Coisas pequenas, lá longe, pode terminar, ter impactos enormes aqui na nossa vida, sabe? Eu venho pensando nesses conflitos que estão acontecendo atualmente, como Taiwan e China, por exemplo. Taiwan, China, tem a China com a Índia, a fronteira entre China e Índia, que é pouco falado na mídia mainstream, mas vira e mexe ocorre conflitos pesados entre chineses e o exército chinês e o exército indiano na Caxemira, que é uma região que fica entre China e Índia, e que os dois países são potências nucleares, e que se eles entrarem em conflito, dado que eles são potências nucleares e grandes potências militares também, devido a isso, pode descambar para uma coisa bem intensa, sabe? Então, eu não acredito que obras como o Diário de Anne Frank possam evitar que coisas como essa se repitam, porque eu acredito que coisas como essa podem se repetir não exatamente devido a antissemitismo ou racismo, pode se repetir devido a alguma coisa pequena, da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial não começou devido a racismo e tudo mais. O que é que você Hum, acha? Acho que você tem que considerar também todo o contexto em volta, porque o assassinato que você falou foi meio que um estopim, mas Aham, você vem para acontecer uma guerra, você vem acumulando e acumulando e acumulando sim, várias questões, né? Tanto em relação à situação do país e etc. Mas realmente você vem acumulando isso e pode, por uma coisa pequena, uhum. acontecer um conflito tão grande e É a gota desencadear. que faltava. É aquela questão da gota d'água. Mas por baixo tem uma grande, uma coisa que você vê acumulando, né? Isso tem que ser levado em consideração também. Uhum.